Informação que vem do São Paulo: cerca de 100 jogadores já foram oferecidos ao tricolor nos últimos dias para o lugar do Caleri. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também, preciso te trazer também quais as possibilidades no mercado pro São Paulo na busca por um centroavante para o lugar de Caleri. Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem o tricolor pode contratar para o lugar do Caleri? Já havia contado para vocês no vídeo dessa quinta-feira que a única opção para substituição do argentino nesse momento é contratar alguém que está desempregado. Você sabe que o Caleri vai precisar passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho e só voltará aos campos em 2026. A ideia do São Paulo é repetir a operação da contratação do Cédric Soares, jogador que estava desempregado, sem grande mercado e que virou uma opção extremamente interessante. Fui buscar no Transfer Market opções para o tricolor. Hoje são mais de 200 centroavantes de diversas nacionalidades desempregados, mas boas opções são poucas. Queria chamar atenção para Mariano Dias, atacante da República Dominicana, naturalizado espanhol, 31 anos de idade. Já passou por Sevilha, Real Madrid e Lyon. Não joga desde julho de 2024, seria um nome interessante. Outra opção, Success. Esse é um atacante nigeriano de 29 anos de idade, com passagens por Udinese, Granada, Watford e Al-Ahly. Está desempregado desde agosto do ano passado e por conta disso também poderia ser registrado agora para defender o tricolor. Tem um velho conhecido da torcida brasileira, Diego Costa, centroavante de 36 anos de idade, certamente você vai lembrar dele, se naturalizou espanhol, chegou a defender a seleção da Fúria, mas nas últimas passagens pelo Brasil, tanto por Atlético Mineiro quanto Botafogo e por último no Grêmio, não deixou uma boa impressão. Também falam bastante a respeito do vestiário, não é um cara muito fácil no dia a dia. São Paulo vai pesquisar e buscar. Se não encontrar nenhuma boa opção entre atletas desempregados, esperará até a metade do ano, quando terá a oportunidade de contratar jogadores que estejam ficando livres. Já havia chamado a atenção de vocês no vídeo de ontem sobre João Pedro, centroavante brasileiro de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ahly, contrato só até 30 de junho, e também em relação a Carlos Início, jogador que pertence ao Fulham e vive as últimas semanas do seu vínculo por lá. Só para completar, nessa lista de mais de 200 atletas desempregados, há alguns brasileiros que também certamente não mobilizam grande emoção. Luiz Adriano, ex-Palmeiras, Vitória entre outros, Vinícius Araújo, Rangel, Hamilton e mais. Quero falar agora sobre o São Paulo e os cerca de 100 nomes sugeridos para a diretoria tricolor em relação a centroavantes. Você sabe que desde a contusão do Caleri, a notícia de que ele só volta na próxima temporada, São Paulo admitiu publicamente que busca um centroavante no mercado. A preferência é por jogadores desempregados, até porque eles poderiam ser inscritos agora e o São Paulo teria um substituto, um sucessor para o Caleri por enquanto. Antes de gravar esse vídeo, fui perguntar se Mariano Dias, que é um atacante da República Dominicana, que inclusive passou pelo Real Madrid, teria sido um dos jogadores sugeridos ao São Paulo. A resposta foi, abre aspas, ofereceram uns 100 jogadores para o São Paulo desde o anúncio da lesão do Caleri. Ou seja, essa pessoa confirma ou não desmente que o Mariano Dias esteja nessa relação e acrescenta pelo menos outros 99. E aí há um complemento em cima dessa declaração. Essa fonte ligada ao departamento de futebol do São Paulo diz o seguinte: o mercado reage rápido às tragédias, o que, para nós do São Paulo, é um fato triste, para muita gente é a chance de fazer negócio. Infelizmente é assim que a banda toca. Se o Caleri virou uma baixa e não tem mais condição de jogar em 2025, os empresários e também atletas desempregados buscam um emprego. Importante lembrar que o São Paulo se inspira ou se espelha na negociação do Cédric Soares, lateral direito português que estava parado no mercado sem clube e virou ótima opção dentro do tricolor. Só para completar em relação ao Mariano Dias, jogador citado, passagem discreta pelo Real Madrid, não conseguiu brilhar pelo Sevilha. Ele não atua desde 26 de maio de 2024, completando quase um ano sem entrar em campo por clubes. Embora recentemente ele tenha participado de uma data FIFA da sua seleção na República Dominicana. Esqueci da parte mais importante.
perguntei se algum desses atletas, quase 100 ou cerca de 100 oferecidos ao São Paulo, causou empolgação, e a resposta desse dirigente tricolor é de que não. Até agora o São Paulo não se animou com nenhuma das opções. O Rian Francisco vai ter oportunidade. Zubeldia, se perder para o Santos e para o Libertad, cai. Marcos, a gente está aguardando o anúncio oficial do Corinthians em relação a Dorival Júnior, né? Ainda não há a confirmação definitiva, embora as conversas entre o Dorival, seu representante, e o Corinthians já estejam avançadas desde ontem, quando o Timão demitiu o técnico Ramon Dias. A ideia no Corinthians era só demitir o argentino quando tivesse a sinalização de que o novo técnico estava disposto a fechar. E assim funcionou. Então, a gente imagina que nas próximas horas o Dorival seja anunciado. Importante lembrar também que o Dorival não vai trabalhar antes de segunda-feira, então essa pressa não existe. Por que eu estou citando isso? Porque a confirmação do Dorival no Corinthians mexe com o destino de Zubeldia. São Paulo havia estabelecido como prazo definitivo para o Zubeldia mostrar e conseguir resultados o jogo contra o Santos. Domingo no Morumbi. Sem a sombra do Dorival Júnior, a coisa muda e fica mais favorável ao Zubeldia. São Paulo vai insistir para que o Zubeldia dê certo, para que o Zubeldia consiga prosperar. Nicola, mas se começar a emplacar mais uma sequência de derrotas e a coisa não avançar, aí, nesse contexto de mais derrotas, da coisa não funcionando, os caras vão mandar o Zubeldia embora e vão buscar Fernando Diniz. Fui o primeiro a contar para vocês, ainda durante o Campeonato Paulista, de uma reunião do São Paulo, o presidente Júlio Casares, com o Juliano Bertolucci, o empresário do Fernando Diniz. Na oportunidade, as partes discutiam, no fim do Campeonato Paulista, a contratação do Diniz. O Diniz disse que toparia, que gosta do projeto e tudo mais. Acontece que, a partir do momento em que eu publiquei essa notícia, a repercussão não foi ruim, ela foi péssima. Ela foi extremamente negativa entre torcedores do São Paulo, que levou o tricolor a procurar o Bertolucci e falar: Bertolucci, lembra aquela nossa conversa? Vamos precisar voltar atrás, não ficou bom, não vai dar para levar essa história adiante, porque a repercussão de fato é muito negativa. O Bertolucci e o próprio Diniz entenderam esse contexto e essa conversa acabou morrendo. Mas com a quase certa ida do Dorival Júnior pro Corinthians, tá? E sem esse plano A, o São Paulo vai insistir no Zubeldia. Se não virar com o Zubeldia, aí sim o nome do Fernando Diniz vai voltar à pauta, tá bom? Perguntando, Dorival no Corinthians, Crespo no São Paulo seria uma boa? Jean, eu gostei da passagem do Crespo pelo São Paulo. O cara foi campeão paulista, o cara conseguiu, num momento bem difícil, em que o São Paulo não ganhava nada desde 2013, né? O que pega hoje, Jean, é que os homens fortes do futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Muricy Ramalho, estavam no São Paulo quando o Crespo... O Muricy eu tenho dúvida, mas os outros dois estavam no São Paulo quando o Crespo era o treinador e ficaram com uma péssima impressão do Crespo. E quando eu falo em péssima impressão, eu me refiro a dia a dia de treinos, preleções, trabalho. O São Paulo, os caras do futebol do São Paulo entendem que os caras do São Paulo entendem que o Crespo não é um cara moderno, não é um cara que pratica um futebol atualizado. O São Paulo confirma 2 de janeiro de 21. Então o Muricy esteve com o Crespo, tá? Então, dá para incluir também o Muricy nessa lista. O Belmonte, o Rui Costa, o Muricy não são caras muito animados com essa ideia da volta do Crespo. Eu percebo que há muito mais disposição por parte do torcedor em relação ao Crespo do que dos homens do futebol de São Paulo. E qual algum atacante foi oferecido para o São Paulo? Deixa eu perguntar. Quer ver? Mandar para o próprio Júlio. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Algum atacante já foi oferecido para vocês nas últimas horas? Desde a lesão do Caleri? Eu imagino que sim, mas vamos pegar a resposta do próprio presidente do clube, né?
Quiser mandar sua pergunta para ser lida de forma preferencial, use o superchat. O DL Gomes está por aqui, o Rony Carlos também, o Matheus Medeiros está afirmando que o São Paulo dormiu no ponto. Se confirmada a ida do Dorival para o Corinthians, estou com você. Nicola, por que não dá chance para o Rian Francisco? Pedro, a justificativa oficial é de que o Calleri era o titular, o André Silva o reserva e o Rian aparecia apenas como a terceira opção. É natural que agora, com o Calleri machucado, o Rian Francisco ganhe mais minutos. Mas uma pessoa que trabalha com o Zubeldia me contou que o técnico argentino vê muitos problemas no Rian Francisco. O primeiro deles, físico. A estrutura física do Rian não é de um centroavante. Ele tem 1,75 m, 71 quilos, o cara franzino. Muito menor, por exemplo, do que o Calleri e do que o André Silva. Também, de acordo com essa pessoa que trabalha com o Zubeldia, o técnico argentino não gosta das movimentações do Rian. Ele entende que o Rian ainda precisa aperfeiçoar alguns dos movimentos para ser um centroavante de sucesso. E aí, para completar, na visão do Zubeldia, o Rian só entrega gol. É louca essa frase, né? Mas que é um cara que participa muito pouco do jogo. Ele precisava ter um pouquinho mais de participação. Paulo Vinícius perguntando sobre Hernan Crespo. Boa noite, Nicola. Quanto tempo para a recuperação do Calleri depois da cirurgia? Sid Clay, ninguém pode cravar, mas o novo protocolo para esse tipo de lesão demanda 8 a 9 meses. Casos como o do Pedro, de 7 meses, são exceção à regra, tá? Em outros tempos, dava para imaginar a gente voltando com 6 meses depois de operar o ligamento cruzado anterior do joelho. Agora o protocolo é de 8 a 9. Então, vamos trabalhar com 8 a 9. O Pedro Ata, será que o São Paulo pode tentar o Brenner? Nesse momento, não. O Brenner está empregado e, por estar empregado, só poderia ser registrado na metade do ano, tá? São Paulo pensa, nesse momento, em algum jogador desempregado, que esteja livre no mercado. Esse cara poderia ser inscrito a qualquer momento. Mariano Dias no São Paulo é real. Então, Mariano Dias é um dos atletas desempregados no mercado que poderiam ser contratados. Um dominicano que chegou a jogar no Real Madrid, tá? Ó, o presidente Júlio Casares respondeu. Perguntei assim, presidente, algum atacante já foi oferecido para vocês nas últimas horas, desde a lesão do Calleri? A resposta do presidente, nada. Contamos com André e Rian. Então, posso descartar que o São Paulo vá contratar algum jogador desempregado no mercado. O GE trouxe essa informação nessa quinta-feira, né? Então vamos tentar checar com o Júlio Casares a respeito disso, tá? Ó, o Marcos faz uma observação importante, mais uma lesão de joelho em gramado sintético. Marcos, eu não fiz esse levantamento e nem vou ter tempo para fazer, mas é muito louco como os jogadores do São Paulo conseguem se machucar nas partidas de gramado sintético. Eu acho que não tem um clube de futebol no país que tem tantos jogadores machucados em lesões sérias quanto o São Paulo quando visita times que têm campo sintético. É o São Paulo jogar no Allianz Parque e tem lesão. Agora foi o São Paulo jogar na casa do Botafogo com lesão séria para quem está chegando agora. O Calleri vai passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho na semana que vem e deve voltar apenas em 2026. Nicola, sobre Diniz no São Paulo em queda, diz o Beldia. Barão, o São Paulo chegou a ter um acerto verbal com o Bertolucci, que é o empresário do Diniz, para que o Diniz fosse o técnico do São Paulo. Mas a repercussão foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo ligou para o Bertolucci para falar, vamos desistir dessa ideia, porque vai ficar ruim para todo mundo, vai ficar ruim para a gente, vai ficar ruim para o Diniz. E aí eles, não, beleza, bora, vamos pensar em outra possibilidade. Isso foi descartado, tá bom? Daqui a pouco falam de Pogba de novo. Júlio César é quem está escrevendo. Nicola, o Pepa cai quando? O São Paulo vai trazer o Diego Costa? O Diego é outro dos centroavantes que estão desempregados e poderiam ser contratados. O Anderson José quer saber se já deu certo o chapéu no São Paulo. Ainda não, tá? Uma pessoa do Corinthians, óbvio que entendendo os bastidores, a pessoa chegou a me responder o seguinte, vou até colocar o óculos para ler. 19h45, acabei de sair do telefone com o Soldado, Fabinho Soldado, e ele me disse que não tem nada ainda. Fabinho não conversou com nenhum outro treinador. Ele fez questão de enfatizar isso, que não falou com nenhum técnico antes da saída do Ramon. Óbvio que a gente tem que respeitar as fontes, né? Mas a gente também não pode acreditar em tudo, porque senão a gente faz o papel do chapa branca. Informação que eu tenho é que desde ontem, assim que se decidiu pela demissão do Ramon, já houve um primeiro contato com o Edson Codor. E olha como são as palavras, né? A pessoa está falando que não houve o contato com o Dorival. Beleza, pode não ter havido um contato com o Dorival. Mas o Edson Codor, que é o representante do Dorival, já era alvo de uma ligação do Corinthians desde ontem. Vou ligar de novo para o Edson Codor. Não atendeu a primeira vez, vai que atende agora, né? A gente vai fazer o papel do chato
e se ele atender, a gente põe ele para falar com vocês. Sobrou o Diniz para o São Paulo, escreve o Anderson José. Anderson, pelo que eu entendi, o São Paulo não contrata o Diniz. O São Paulo vai empurrar o Zubeldia com a barriga para não contratá-lo, tá? O Elton Grene está lembrando que o Muricy estava assim. O Muricy é um dos caras que também não avaliou bem o trabalho do Hernan Crespo. Diniz ou Pesolano no São Paulo? Eu preferiria o Pesolano, mas o que o Bruno Maziotti me contou, Bruno, não sei se vocês lembram, ele chegou a ser muito tempo do Corinthians e da seleção e trabalhava como chefe de fisioterapia e chefe de departamento de saúde. Ele virou diretor de futebol lá do Valladolid, ou seja, ele era o chefe do Pesolano lá no Valladolid. E o Bruno Maziotti me contou que a ideia do Pesolano é continuar por fora, lá na Europa, tá? Nicola, o São Paulo e o Dorival já não tem um acordo verbal confirmado. O Pretzel falou que o Dorival já está acertado com o São Paulo. Francisco, respeito demais o Pretzel, inclusive demos muitas aulas de jornalismo esportivo juntos, mas acerto verbal eu não acredito que tinha. Existia uma negociação, um interesse, a vontade do São Paulo em fechar com o Dorival. O que eu contei para vocês é que o Dorival disse para o São Paulo que não toparia falar em fechar com ninguém antes da Páscoa. Que a ideia dele era passar a Páscoa com a família e a partir da segunda-feira está aberto para negociações. O Corinthians, se contratar, você pode ter certeza que vai contar com o treinador somente a partir de segunda-feira, tá? O Fábio escreve que o Neymar não é profissional, esquece, ele já era. Pois é, infelizmente é uma verdade. Nicola, será que o Zubeldia cai domingo ou a diretoria vai querer manter o Zubeldia para cair para a Série B, em vez de trazer atacante, dar chance para o Rian? Eu acho importante que o Rian tenha a oportunidade mesmo. Cara, é muito louco, né? Outro dia o Edu Afonso, que é super bem informado, cara muito sério, não é de ficar dando informação só por dar, quando ele fala é porque a coisa tá quente. O Edu trouxe a notícia de que 3 clubes grandes da Europa tinham mandado representantes, grandes não, mas 3 clubes da Europa tinham mandado representantes, um deles era o PSG, deixa eu pegar aqui, ó, quer ver, ó, Rian Francisco. Cara, como é que, ó, PSG, Olympique de Marseille e Montpellier. 2 grandes. O Olympique é grande, o Montpellier não. Mas, cara, como é que o menino é observado por 3 clubes franceses e aqui ele não consegue jogar? É louco isso, né? É louco, mas enfim. Ó. Então vamos lá. Tô conversando aqui com uma pessoa importante do São Paulo. Se você tá desde o começo da live, você sabe de quem eu tô falando. Eu só não vou dizer o nome, porque depois os caras cortam aqui, mandam para a pessoa fala, Nicola, não fala meu nome, que depois toda a imprensa fica me chamando, mas tudo bem. Tinha perguntado para ela assim, ó, algum atacante já foi oferecido pro São Paulo nas últimas horas? Nada. Contamos com André e Rian. Aí eu falei assim, então posso descartar que o São Paulo vai contratar algum jogador desempregado no mercado? Aí não sei, depende do que pode aparecer. O Cédric ninguém esperava e surgiu. Então, o São Paulo não descarta a contratação de um centroavante desempregado. Essa seria a única possibilidade de o Tricolor contar com um reforço para já, tá? Se quiser contratar, vocês falaram do Brenner, eu falei, por exemplo, do Carlos Vinícius, do João Pedro, esses caras empregados só podem ser contratados na metade do ano, para que o São Paulo supra agora a baixa do Caleri, que passou por cirurgia, que vai passar por cirurgia. São Paulo só poderia contratar jogadores desempregados. A gente até mostrou uma lista, né? Do Mariano Dias, do Diego Costa, quem mais estava lá? Tinha lá o nigeriano, enfim. Nicola, quem viria em pauta agora no São Paulo com Dorival no Corinthians? Matheus, não tem. A única unanimidade no São Paulo era o Dorival Júnior. Se o São Paulo perder o Dorival para o Corinthians, São Paulo vai ficar sem opção. E aí pode até estender a permanência do Zubeldia, tá? O Odilon Reis está pedindo Carille no Corinthians, o nome nem foi ventilado. Por que o Dorival está negociando com o Corinthians, sendo que ele falou que ia negociar com algum clube só na semana que vem? Lucas, se ele fechar com o Corinthians, é para assumir na semana que vem, tá? O Corinthians quer fechar agora porque está sem técnico, mas aí é vacilo do São Paulo, cara. Aí é vacilo do São Paulo. E tava na cara que esse risco existia. Ó, Nicola, só quero conversar na semana que vem. Beleza, você só quer conversar na semana que vem, mas eu quero assinar com você. Porque daqui a pouco, não quero. Então, Dorival, então você me dá a sua palavra que você não vai fechar com ninguém? Então vamos assinar alguma coisa. Vacilo. Se o Dorival for anunciado como técnico do Corinthians, escreve aí. Ele só começa a trabalhar na semana que vem, tá?
e o São Paulo vai comer uma bola gigante, tá bom? Nicola, será que a diretoria tá esperando o Vojvoda cair ou ele morre de amor por Zubeldia? Se o Dorival assumir os gambás, quem leva Antônio? Eu não contrataria o Antônio Oliveira. Para mim tá abaixo, inclusive, do Zubeldia, tá? Rafael Albergário. Nicola, por que diabos o São Paulo não aposta no Rian? Especialmente agora com a lesão do Caleri. Pois é, o Pedro Silva, Fabiano Souza, o Valde Saldanha. Grande Nicola, gostou da nova camisa do Furacão? Não vi, sendo bem sincero com você. Depois, se você puder mandar uma imagem, eu vou buscar também. Fala, Nicola, Tite no São Paulo não seria bom, não seria péssimo, Antônio Leovaldo. Por quê? Porque o São Paulo vai precisar muito de um técnico que trabalhe com categoria de base. O projeto do Marinax é a grande esperança do São Paulo. E o Tite é extremamente avesso a atletas da base. O Tite é o cara que gosta de jogador pronto. E se você contratar o Tite, você vai dar um tiro no próprio pé em relação a esse projeto, tá bom? O São Paulo não tem um plano A com a demissão do Zubeldia no domingo? Tinha, Lucas. O plano A, B, C, D e E era o Dorival Júnior. Se o Dorival fechar com o Corinthians, vai haver uma enorme crise no São Paulo. E o Júlio Casares, o Belmonte e o Rui Costa vão ser muito, mas muito criticados. Mas o CEO da Superbet falou que bancaria um super reforço. Matheus, vamos lá, essa é uma observação importante. É muito louco o futebol, né, cara? O torcedor do São Paulo tá batendo muito nessa tecla de que vai haver a chegada de um reforço de peso. Falaram em Thiago Mendes com a ajuda da Superbet. A Superbet ajuda no pagamento dos salários do Oscar. O que eu escutei do São Paulo, toda vez que eu fui perguntar sobre esse tema, e aí, vocês pensam em trazer alguém de peso com a ajuda da Superbet? E o pessoal do São Paulo, do marketing também do futebol, assegura que nunca se discutiu isso nas negociações com a Superbet. E aí você deve estar falando, mas espera aí, como assim? Será que o São Paulo não está mentindo? A avaliação no São Paulo é de que o pessoal da Superbet pode estar tentando ganhar um pouquinho de mídia, um pouquinho de espaço. Afinal de contas, pro torcedor são paulino, esse tipo de notícia faz com que a Superbet esteja super falada, né? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.